Estamos voltando para esse segundo bloco, com essa figura ímpar do esporte de Caraguatatuba, que é o Biruta, a gente amigavelmente chama de Biruta, né? Mas Anderson, fala para mim, de onde vem essa sua vocação para o esporte? Então, como nós falamos, o início não foi de vocação, foi por uma questão de momento, né? Como empresário, mas a partir daí, com o envolvimento com a garotada e a escolinha, eu comecei a tomar um outro aspecto, né? Então você imagina você se envolver com um monte de garotos, com todas as faixas de idade, 7, 10, 15 anos de idade, né? Todos eles, na grande maioria, de poder aquisitivo muito baixo. Um desses garotos, por exemplo, como eu falei em off, é um garoto que me chama hoje como pai. Naquela época ele tinha perdido o pai dele, né, no caso, o Ricardo, e acabou me tomando como um pai, né, na época, né? E hoje é um chefe de família, tem os seus filhos, tem o seu filho, né, que é o Luiz Fabiano, né? E a partir de então eu acabei tomando gosto, né, e acabei me envolvendo. E esse envolvimento acabou passando não só pela escolinha, mas participando dos campeonatos das prefeituras. Naquela época tinha alguns eventos muito importantes aqui no Litoral Norte, né, em termos de bola rolando, né, e eu acabei envolvendo a minha garotada nesses campeonatos. Então a gente foi para a quadra, a gente foi para o campo, e a coisa foi tomando vulto, foi tomando um crescimento maior. Então esse envolvimento ele não veio porque eu tinha já uma vocação para essa área esportiva, foi em função dos movimentos. E esses movimentos, esse movimento acabou crescendo porque também encontrei vários amigos. Um deles foi o Oswaldo Pimenta de Mello, que é o China, né, que na época era secretário de esportes. Também dessa mesma maneira graciosa me abriu as portas e me viu como um amigo. Hoje também me considera como um irmão. O mais engraçado é isso. O Júnior falou de irmão, o China me trata como irmão. A gente acaba tendo uma relação diferente do trato, né? E na época também tinha o Carlinhos, que hoje é o nosso, que era vereador, agora é secretário, Carlinhos da Farmácia, que na época era secretário de esportes, que também me abriu uma porta muito grande, né, em função desse meu movimento. Reconhecendo na época a escolinha que eu tinha, né, quando era uma escolinha gratuita. Eu dava café da manhã para os garotos, eu dava café da tarde para os garotos. Ninguém ia para um jogo de futebol se não tivesse alimentado. Então, eram frutas. Então, houve um envolvimento bastante grande e reconhecido também por essas pessoas. Então, eu não fui o cara que cobrava, né? Eu ia em busca de comprar as coisas para eles, né? De comprar uma chuteira, de comprar um tênis, de ganhar, às vezes, as coisas das pessoas, né? E com esse envolvimento eu acabei criando esse amor ao esporte amador da cidade e acabou me envolvendo com o esporte também de uma maneira profissional. Aí é onde surgiu essa figura Biruta ligada ao esporte. Você teve alguma participação no 15 de novembro de Caraguatatuba? Então, no 15 de novembro, até tem uma história interessante, no 15 de novembro eu fiz reportagens de campo na época do 15 de novembro. Eu escrevia tanto para o Noroeste News na época, isso a gente pode até depois relatar num outro momento. Também fazia radiodifusora e também fazia a Oceânica. E eu fazia o 15 de novembro como repórter, no caso, né? E a gente teve vários envolvimentos com o 15, inclusive tem um envolvimento muito triste e lamentável, né, do ponto de vista real. Inclusive, se eu tiver, na época era o presidente, era o Quibinho, né, que era o presidente do 15, né? Me lembro dele. Lembro do Quibinho. O 15 passou por momentos difíceis, né? Independente da demagogia das pessoas, da força política das pessoas, nós tínhamos pessoas lá dentro, homens, atletas, né, que dependiam de arroz e feijão. Eu lembro que uma vez eu fiz uma grande cesta básica, fui até o Chibata e comprei muitos mantimentos, porque eles não tinham mantimento para se manter. Você imagina um atleta profissional que dependia de uma condição física ter arroz na panela, né? Então esse tipo de situações me deixou bastante triste, né? Mas o meu movimento direto com o 15 foi desse momento pessoal meu com o 15 e das entrevistas que eu fazia de beira de campo, né? Eu lembro que a primeira folha onde se colocava o nome dos atletas que iam jogar, fui eu que fiz para o 15, no computador. Eles não tinham.
Tá, mas houve uma transição aí, né? Para você, do esporte e ir para a mídia escrita primeiro. Sim, e rádio. como eu falei, no caso da mídia escrita, ela começou com o Jornal da Praia, né? Do Massariol. Né? Massariol. Em função de eu ter propagandas no jornal dele, dos comércios que eu tinha na cidade, a gente acabou criando uma amizade e a partir daí então eu escrevi no Jornal da Praia por algum tempo, com algumas colunas, né? Passou esse tempo, também com a própria rede do Massariol, numa rede que ele tinha de rádio, né, no caso, que chamava Difusora. Aí já entrou o Anderson Biruta. Eu já tinha um programa esportivo, né? Então, quando eu fui para a Rádio Difusora do Massariol, então primeiro foi no Jornal da Praia, não tinha nada ligação com o esporte. E aí, a partir desse momento, com a Difusora, que ele também se colocou à disposição minha, eu fui já para a parte esportiva. Então eu tinha um programa antenado no esporte, também na Difusora, que também era o nome da página que eu tinha no Noroeste News. O Antenado no Esporte, ele surgiu no Noroeste News primeiro, né, como Antenado no Esporte, depois ele passou também para a rádio. Então essa foi a ligação imprensa escrita e depois a radiofônica. Nesse período de Difusora, eu também fiquei ligado à Rádio Oceânica, né? E na Rádio Oceânica, além dos amigos que nós tínhamos de bastidores, que eles tinham os programas dele lá no caso, eu fiz as transmissões esportivas da primeira e segunda divisão. Foi a única rádio que fez programas esportivos de transmissão aqui em Caraguatatuba, de primeira e segunda divisão, todos os domingos, e a gente tinha um link na época aberto com a Rádio Oceânica, que abria às 11h30 e fechava às 1h30 da tarde, de todo domingo. Então, na época, tinha o Oswaldo, que vinha de Ubatuba, tinha o falecido Zé Ico, né, o Ligeirinho, né, que tinha um programa na Oceânica, eu como comentarista, né, Ligeirinho, me lembro dele. Eu como comentarista, e naquela época a Dolfina, eu não sabia, ela era irmã do China, né, que era um grande comentarista, o Juarez Soares, que era um grande comentarista da rede esportiva, e ele muitas vezes trabalhou ao meu lado na Rádio Oceânica. Então, quando ele estava aqui no final de semana, ele nunca se perturbou em ir lá com nós meros mortais, né, para dar sua participação também na parte esportiva, né? Então, essa foi a ligação do Anderson Biruta. Aí o Anderson Biruta, é claro, nesse momento acaba crescendo o seu personagem, né? Por ter passado por todos esses lugares, no caso, né? E como é que você chega na Rádio Antena 8? Então, aí na difusora, né? Eu tinha um programa às 11 horas e até meio-dia e meio, até mesmo que era para ficar meio centralizado, determinado, porque a maioria dos programas esportivos eram nesse horário, né? Então eu fazia das 11h30 a meio-dia e meio, né? Muitas pessoas estiveram comigo na bancada, porque eu não fazia a mesa, eu só fazia os comentários, né? Só fazia informação. Então várias pessoas passaram comigo no programa, né? E nesse período, com ainda muito novo, né? Ainda com cabelos compridos, né? Ainda talvez com espinhas na cara, né? De tão novo que era, eu conheci o Fábio Ferreira na difusora. Então ele era um garoto de 15 anos, 16 anos, não importa, no caso, era um garoto, né? Ele ainda é garoto. Ainda é um garoto, ainda em termos de idade, no caso, né? E a gente acabou se conhecendo. E passou um período, ele fazia uma programação noturna, e eu muito pouco encontrava com ele. Mas o Fábio me ouvia. O Fábio me conhecia, né? E um dia, a gente cruzando de bicicletinha na ponte do Porto Novo, eu já não estava mais na difusora, né? Não estava mais na difusora. Ele falou assim: você precisa trabalhar comigo. Eu falei: como trabalhar com você? Não, você precisa ir na minha rádio. Todo mundo tem um começo. E o começo do Fábio, né, também foi numa rádio que ele não esconde, no caso, né, que foi uma rádio pirata, né? E ele me convidou para ir lá. Lembrando os ouvintes que a difusora também era pirata. Também era uma rádio pirata. O pirata que nós falamos é aquela rádio que operava, mas não tinha concessão do Ministério das Comunicações. Então ela fica como rádio pirata. Então o Fábio me convidou. Mas eu passei longe disso, já estava ligado em outras situações, já tinha dado um tempo, e passou um tempo, e um dia ele, mais uma vez, me encontrou: você precisa ir lá. Então, praticamente, o começo
da Antena 8 com o Fábio Ferreira foi por essa insistência do Fábio Ferreira em me ter lá, né? Mas não foi só para a parte esportiva. Você conhece muito bem, a gente acaba depois fazendo tudo. Então eu tive lá o Túnel do Velho, que era uma programação musical. Nós tivemos a novela da Antena 8 FM. Novela da Antena 8 FM. E agora, só uma dúvida. Isso antes de ser oficial ou não? Eu não sei Exatamente. Se o nome anterior já era Antena 8. Sim, e antes de ser oficial, né? Tá. Então, o Antena, né, sempre foi o foco maior, né? O 8 pode ter aparecido no meio do caminho, né? Mas a Antena sempre foi o foco principal, né, da rádio como um todo, né? Então, nesse período aí, a gente formou a Antena 8. Então, nós formamos a radiodifusão. Você está desde o início. Então, nós formamos a associação. Então, naquele momento, se criou, então, não só a amizade que nós temos até hoje, mas também criou um vínculo com a formação da rádio. Então, a gente formou a rádio do início. Né? Do início. Eu vou pedir para você agora que você olhe novamente para o nosso monitor, tá bom? Ok. Bem, falar de Anderson Biruta é um pouquinho meio difícil, viu, César? Porque o cara, às vezes, é um pouco metódico com tudo aquilo que ele faz, que ele gosta das coisas tudo certinho, né? Nada errado. Então, às vezes, a gente tem até medo aqui de falar alguma coisa aqui, porque depois ele tem certeza que ele vai me corrigir depois, né? Mas o Biruta tem sido uma pessoa maravilhosa durante esses anos que a gente se conhece. É um parceiro, é uma pessoa que, se dá para fazer, ele faz. Se não dá, ele já é sincero e diz, olha, não dá para eu fazer, né? Então, é um cara muito, muito parceiro. E eu admiro muito pelo profissionalismo que ele tem, né? Um profissional de altíssima capacidade, sabe daquilo que faz, e tudo o que ele põe a mão, as coisas também dão certas, né? Então, Anderson, eu quero desejar a você muita saúde, muita paz, que Deus abençoe você, que te ilumine pelos seus caminhos, tá certo? E é como diz, né? Ele mesmo diz o seguinte: ele é biruta, mas ele não rasga uma nota de R$200. Um forte abraço para você, Anderson Biruta. César Jumana, obrigado. E aí? Como ele falou, talvez, antigamente não era nem nota de R$200, era de 100. Não rasgava nem a nota de 100. R$200, então, é muito mais difícil de eu rasgar. Mas ele falou uma verdade. Eu sou uma pessoa que, quando... talvez nos R$200 eu não costumo... Se eu tiver que te dar troco de R$199, eu vou te dar os trocos de R$199. Então, eu não vou levar os R$200 para casa. Mas é o que ele falou. A minha contundência, às vezes... é porque realmente o sim é sim, o não é não, né? Então, por isso que às vezes ele fala que tem até medo, né, de falar alguma coisa. Mas é porque eu sou muito sincero, realmente. E às vezes a sinceridade, ela passa até pela imagem, como passa também pela minha negatividade, né? Então, às vezes eu falo, pô, mas não dá. Então, quer dizer, o não dá, no caso, não é que a gente não vai criar o caminho para que isso aconteça. Mas o Adilson também é um cara parceiro também, está lá junto com a Antena 8 FM. Você sabe, quando eu falo de parceiro, você sabe que as rádios comunitárias precisam de parceiros, né? Precisam de pessoas que estão lá, que se dedicam, né? Porque se não for por amor, você não está lá fazendo a rádio comunitária. Né? Não é por dinheiro. Então, nessa condição, eu agradeço muito a fala do Adilson, né? E se um dia ele tiver uma nota de R$200 para me apresentar, eu vou gostar muito de ver. Pedir um minuto para você, para os nossos comerciais, e a gente volta já.